Bom dia com alegria. Então, quando nós falamos de estabelecimento, é o estabelecimento físico, é o estabelecimento virtual, isso pouco importa, até porque o Código Civil atualmente já disciplina a existência do caráter virtual do estabelecimento, lá no artigo 1142. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a conversar um pouquinho sobre o trespasse, especificamente sobre o trespasse. Falaremos sobre o estabelecimento, até porque é necessário, mas especificamente sobre o trespasse. Pessoal chegando, se mantendo, isso aí que é o mais importante. Bom, pessoal, acredito que a gente já consiga iniciar aí essa conversa, né? Esse bate-papo. Vamos lá, pessoal. Olhem só, quando a gente fala sobre estabelecimento empresarial, existe uma tipicidade do estabelecimento empresarial. Ele está lá entre os artigos 1142 ao artigo 1149. Quando a gente fala, todos obviamente do Código Civil, quando você fala do estabelecimento em si, o que é o estabelecimento? O que é o estabelecimento empresarial em si? É o complexo de bens corpóreos e incorpóreos que fazem parte do exercício da atividade empresarial do empresário. Então, quando eu falo para vocês bens corpóreos e incorpóreos, corpóreos, logicamente, são bens de matéria, e incorpóreos são bens imateriais, como a marca, como a patente, como o aviamento, como o título de estabelecimento, como o nome empresarial, como a própria carteira de clientes. Esses são bens imateriais. Então, o estabelecimento em si, ele é o conjunto de bens materiais e imateriais imprescindíveis ao exercício da empresa. E aí, quando você fala do contrato de trespasse, nada mais é, isso não existe na lei. A terminologia trespasse não está na lei. Ela é uma criação da doutrina, ela é uma criação da própria jurisprudência. E o trespasse nada mais é do que o contrato de compra e venda desse estabelecimento empresarial. E aí, praticamente quando você fala contrato de compra e venda, é basicamente a transferência de titularidade entre alienante, o vendedor, e o adquirente, que vai ser o comprador desse estabelecimento empresarial. Então, o contrato de trespasse é o contrato de compra e venda do estabelecimento. Só que para esse contrato ter validade, o legislador, a partir ali do artigo 1143, já que o artigo 1143 ele valida essa alienação, porque quando você pega a redação do artigo 1143, ele fala assim, o legislador: pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos e ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Então, o próprio artigo 1143, ele autoriza, ele valida a alienação do estabelecimento empresarial via contrato de trespasse. Agora, a partir dali, a partir do artigo 1143, o legislador estabelece uma série de outros requisitos normativos para que esse contrato de alienação tenha validade. Lógico, sabemos que do ponto de vista prático do dia a dia, muitos contratos de compra e venda de estabelecimento empresarial, que é o trespasse, eles não são nem registrados, não são publicados, ou seja, esse contrato não vai gerar efeito em face de terceiros. Vai ser o que nós chamamos, do ponto de vista do dia a dia, como contrato de gaveta. Então ele vai ter uma validade? Vai ter uma validade, mas perante quem? Perante as partes contratantes, alienante e adquirente. Perante terceiros, esse contrato não terá validade. Então, quando você vai para o artigo 1144 do Código Civil, aí sim ele começa a estabelecer alguns critérios normativos para a eficácia deste contrato. Então vamos lá, artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, via contrato de trespasse, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento, então não é apenas a alienação, a compra e venda,
vai envolver o usufruto e também o arrendamento do estabelecimento. Só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais. Isso já falei para vocês anteriormente. Então, percebam um caráter cumulativo. Publicado na imprensa oficial. Então, para que esse contrato tenha efeitos práticos perante terceiros e perante as próprias partes contratantes, esse contrato de alienação, de usufruto e de arrendamento, eles precisam ser registrados na junta comercial da sede do empresário e também publicados na imprensa oficial. Para quê? Para que terceiros tenham conhecimento daquela transação. E esses terceiros, é importante que se diga isso, especialmente os credores. Os credores de quem? Do alienante, que eventualmente essa alienação pode ter um caráter fraudulento. Por isso, da necessidade do registro na junta comercial e também da publicação na imprensa oficial. Migramos para o artigo 1145. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia, então percebam bem, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Em resumo, artigo 1145, o legislador estabelece 3 critérios alternativos, não são critérios cumulativos, 3 critérios alternativos para a eficácia desse contrato. Primeiro, todos os credores precisam estar quitados. Ou seja, eu vou vender o meu estabelecimento para alguém, eu tenho que pagar todos os meus credores. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, eu não preciso pagar ninguém, mas eu deixo ao adquirente um determinado patrimônio que seja suficiente ao pagamento desses meus credores. Então, eu não preciso pagar ninguém. Segunda alternativa, eu deixo um patrimônio, deixo um ativo no estabelecimento que vai ser suficiente ao pagamento de todo o meu passivo. Terceira condição alternativa, eu não pago ninguém, não deixo bens, mas eu tenho que obter o consentimento, a autorização, a concordância dos meus credores de maneira expressa ou tácita de que eu estou vendendo o meu estabelecimento para uma terceira pessoa. Se esses meus credores, esses terceiros, se manifestarem positivamente, ok. Agora, se eles se omitirem dentro do prazo de 30 dias após a notificação, é presumida a concordância. Então, muito importante, essas 3 condições de alienação são condições alternativas e não condições cumulativas para a eficácia dessa alienação. Artigo 1146, aí tem uma redação um pouquinho truncada, mas eu vou ver se eu consigo aqui dentro da minha limitada capacidade destrinchar o verdadeiro interesse do legislador. Olha só, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Olha só, pode parecer um pouquinho confuso, mas não é. Basicamente, quando eu vou vender o meu estabelecimento para alguém, eu tenho que colocar informar ao meu adquirente quais são as minhas dívidas. Quando o legislador fala assim, desde que devidamente contabilizadas. O que são dívidas contabilizadas? São dívidas abertas, são dívidas transparentes, que eu tenho que demonstrar para quem está comprando o que eu devo, basicamente o que eu devo. Então, o que fala
o artigo 1146. Quem compra assume dívida de quem vende, desde que essas dívidas estejam contabilizadas, ou seja, quem está comprando o meu estabelecimento é sabedor de quais são as minhas dívidas. Se eu não demonstrar para ele quais são essas dívidas, ele não vai ser responsável, ele não vai assumir esse passivo anterior. Por isso da importância do contrato de trespasse. Então, em resumo, quem compra assume dívida de quem vende, desde que essas dívidas estejam devidamente contabilizadas. Aí vem a questão: alienante e adquirente, eles são solidariamente responsáveis por essas dívidas. Quem compra, assume dívida de quem vende. E quem vende fica com quem compra solidário. Eu sempre falo para meus alunos sempre, ficam de mãozinhas dadas ali na solidariedade. Ótimo, maravilha. Só que aí você tem que entender que essa solidariedade vai depender para saber se a dívida está vencida ou se é uma dívida vincenda. Se for uma dívida vencida, ou seja, ela já está não paga, já foi constituída em mora e etc., essa solidariedade é de 1 ano. A partir de que momento? Da publicação lá do artigo 1144, na imprensa oficial. Então, a partir do momento que publicou, há um corte aí, né, há uma data de corte, essa solidariedade vai a partir de 1 ano dessa publicação entre adquirente e alienante por dívidas vencidas. Por dívidas vincendas, que são aquelas dívidas que estão por vencer, o prazo também vai ser de 1 ano. Agora, esse prazo começa a ser deflagrado de qual momento? A partir do momento do vencimento da obrigação. Então, se amanhã ou depois eu publico hoje na imprensa oficial, mas essa dívida vai vencer daqui 5 anos, não interessa. A solidariedade vai começar de 1 ano por dívidas vincendas a partir desse vencimento. Então, a análise do artigo 1146 ele é muito importante para se saber o que são dívidas contabilizadas e o que são dívidas vencidas e as dívidas vincendas, porque o prazo de solidariedade é deflagrado a partir ou da publicação na imprensa para dívidas vencidas ou do vencimento para dívidas vincendas. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então é a chamada cláusula de barreira, é a chamada cláusula do não compete. Ou seja, quem vende, ele tem um know-how. Em contrapartida, quem compra não tem inicialmente aquele know-how. Por isso que o legislador ele estabelece uma cláusula de barreira aqui para as partes. Ou seja, quem vai vender o estabelecimento ele tem que obedecer um pedágio temporal para voltar a exercer a atividade. E essa cláusula é tão importante que na omissão presume a cláusula de barreira. Quando o legislador fala assim, não havendo autorização expressa, ou seja, se o contrato nada dispor, existe a cláusula de barreira de 5 anos. Então é muito importante se estabelecer no contrato de trespasse como é que fica essa cláusula de não concorrência, para senão, se na omissão, se for um contrato omisso, permanece o prazo de 5 anos. E também é importante, quando vocês forem fazer um contrato de trespasse, estabelecer também o critério territorial. Então, quantos metros, se é por cidade, se é por estado, se é por país, se é por planeta. Dentro do planeta Terra você não pode, mas em Saturno você pode montar um estabelecimento com esse ramo de atividade. Então, é muito importante que você delimite o espaço territorial para essa cláusula de não competição. No parágrafo único, o legislador estabelece aqui uma outra situação. Olhem só. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Então, o que é isso?
na questão do usufruto e do arrendamento, vai prevalecer, pelo prazo do arrendamento ou do usufruto, vai prevalecer o prazo estabelecido em contrato. Penúltimo artigo, artigo 1148. Salvo, esse aqui é muito interessante, salvo disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa a subrrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante, ou seja, aquele que vendeu. Então olhem só, basicamente esse artigo 1148 ele conversa um pouquinho com o artigo 1146. Prestem atenção. Quem compra o estabelecimento se subroga nos contratos do alienante. Então ele basicamente ele vai assumir os contratos do alienante. Aí o legislador fala assim: salvo se tiver caráter pessoal. Exemplo, fiança, aval. Isso não vem para o adquirente, permanece com o alienante. Agora, vamos imaginar que esse terceiro, que teve o seu contrato subrogado para o adquirente, ele não é obrigado a aceitar esse novo empresário. Então, ele pode rescindir esse contrato, desde que dentro de um prazo, 90 dias a partir da publicação, e desde que haja uma justa causa. E aí, logicamente, vai permanecer a responsabilidade de quem vendeu, ou seja, do alienante. Então percebam, quem compra se subroga nos contratos de quem vende, salvo se tiverem caráter pessoal. Só que esses terceiros não são como um prestador de serviço, ele não é obrigado, esse terceiro não é obrigado a aceitar essa subrogação. Então ele pode rescindir esse contrato dentro desse lapso temporal do artigo 1148 e desde que haja uma justa causa. E aí o último artigo, ele acaba vindo de encontro a algumas coisas que a gente sempre conversa nos bancos da faculdade, né? De que quem paga mal paga duas vezes. Aqui nem tanto. Olhem só. Artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência. Mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Então olhem só que interessante, aqui o legislador ele inverte os papéis. Até então nós estávamos falando dos passivos, aqui nós estamos falando dos ativos. Vamos imaginar que como eu tenho passivo, eu também posso ter ativo. Então eu falo para o alienante, olha, eu devo, é verdade, tá tudo bem, essas são as minhas dívidas contabilizadas, elas estão apresentadas aqui para você, só que eu também eu tenho créditos a receber. Então elas vão estar devidamente contabilizadas numa tabela de ativo e numa tabela de passivo. Ótimo, tudo bem, fiz a transferência, publiquei, tornei público esse contrato de trespasse, registrei na junta comercial. Eu cumpri todos os requisitos a partir do artigo 1144 e seguintes do Código Civil. Maravilha. Só que aí eu tenho um credor que tem uma dívida para pagar para mim e eu vendi. O estabelecimento não está mais comigo, eu já vendi esse estabelecimento. E aí ele me procura para pagar. E eu, de má fé, recebo esse crédito. Só que esse crédito não deveria mais ter sido pago para mim. Eu sei que do ponto de vista prático, dentro de uma logística, é meio complicada essa situação, mas o legislador normativa isso. Ele vem e paga para mim, alienante, e deixa de pagar para o novo proprietário, para o adquirente. Amanhã ou depois, esse adquirente, esse novo proprietário, vai cobrar essa dívida. E aí esse devedor vai comparecer no Poder Judiciário ou numa cobrança extrajudicial e vai dizer o seguinte, olha, peraí, só um minutinho, eu paguei para o Charles. E aí, o que o novo adquirente vai falar? Então você pagou errado. Você deveria ter pago para mim. Então agora, quem paga mal, paga duas vezes. Aqui isso não se aplica. Por quê? A boa-fé, como todos sabem, a boa-fé ela é
presumida, ela não precisa ser provada. Então, se existir uma presunção aqui de boa-fé, esse devedor do alienante que pagou errado, ele fica desobrigado deste pagamento, porque ele efetuou o pagamento de boa-fé. E aí vai caber, logicamente, entre adquirente e alienante a discussão dessa situação, desse crédito que foi incorretamente pago, mas foi de boa-fé adimplido. Então, pessoal, essa foi a análise aí dos artigos 1142, né? Apesar que ele ficou um pouquinho desprendido aí da temática de hoje, mas do artigo 1142 até o artigo 1149, artigos que tratam do estabelecimento, mas o foco principal hoje foi dentro do contrato de trespasse. Só uma última questão, antes de agradecer a todos que entraram aí depois do início, de que quando você vai fazer o contrato de trespasse de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, por força, se eu não estiver enganado, tá bom? Depois podem até confirmar, salvo engano, artigo 71 da Lei Complementar 123/2006, é dispensado às empresas, às microempresas e empresas de pequeno porte, a publicação, porque a publicação gera custo. Então, automaticamente, a Lei 123/2006, salvo muito engano, artigo 71, isenta a microempresa e a empresa de pequeno porte do pagamento, dispensa da publicação na imprensa oficial. Do contrário, registro e publicação. Perfeito, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.